O que você faria se eu te dissesse que tudo o que você conhece sobre o tempo é uma mentira? Que o passado, o presente e o futuro não são linhas retas, mas parte de um ciclo infinito, onde nós estamos presos, revivendo os mesmos momentos sem nem perceber? E se as escolhas que você acha que está fazendo agora já tivessem sido definidas há muito tempo, por uma versão de você que ainda nem viveu? Parece coisa de filme de ficção, não é? Mas e se eu te disser que a ciência já aponta nessa direção? Hoje vamos mergulhar em uma teoria tão desconcertante que pode transformar completamente a forma como você enxerga a realidade. Prepare-se, porque você nunca mais verá o tempo da mesma forma. A cada minuto, vamos revelar como um dos maiores físicos da história acreditava que o tempo é uma ilusão e que estamos presos em uma espécie de loop cósmico, onde nossos pensamentos e ações moldam tudo, incluindo o passado. Antes de seguirmos, já deixa seu like aqui embaixo e se inscreve no canal Mentes Despertas, porque, meu amigo, você não vai querer perder nada do que vem a seguir. E mais, compartilhe com aqueles que precisam enxergar além da ilusão. Vamos juntos nessa jornada. E agora, você está pronto para descobrir como a ciência e a espiritualidade se encontram para questionar a própria existência? Aguenta firme, porque o que vem a seguir pode mudar sua vida. Imagine por um instante que o universo ao seu redor não exista de forma fixa até que você o observe. Esse é o cerne do conceito de universo participativo, proposto pelo físico John Wheeler. Ele acreditava que a realidade, incluindo o tempo, é moldada ativamente pela consciência humana. Ou seja, não apenas vivemos no universo. O universo, de certa forma, também vive dentro de nós. O que pensamos, sentimos e percebemos pode influenciar diretamente os eventos ao nosso redor, dobrando e redobrando o próprio tecido da existência. Nesse contexto, o tempo não é uma linha reta, mas um fluxo maleável que responde às nossas intenções e percepções. Nada é sólido e imutável até que escolhemos, com nossa atenção e consciência, tornar aquilo real. E se isso for verdade, o impacto dessa ideia vai muito além do que conseguimos imaginar. Nossas decisões presentes podem influenciar o passado, assim como momentos futuros podem estar moldando agora as escolhas que fazemos sem perceber. É como se cada observação, cada pensamento fosse uma peça fundamental na criação da própria existência. E se somos nós que ajudamos a sustentar o tempo e a realidade, será que temos o poder de transformar isso? E mais, será que podemos, de alguma forma, escapar desse ciclo apenas alterando nossa percepção? Prepare-se, porque no próximo passo mergulharemos fundo em como os fenômenos de déjà vu e sonhos precognitivos podem ser as primeiras pistas de que estamos vivendo em um loop temporal. Alguma vez você já sentiu aquele estranho déjà vu, como se estivesse revivendo exatamente o mesmo momento, mesmo sabendo que nunca o viveu antes? Ou talvez tenha tido um sonho tão vívido que, mais tarde, aconteceu na vida real com detalhes assustadoramente precisos? Esses fenômenos podem ser mais do que simples coincidências ou falhas da memória. De acordo com a teoria do loop temporal de John Wheeler, essas experiências são brechas sutis na ilusão do tempo linear, pequenos momentos em que a mente consegue enxergar a repetição de eventos que estão se desenrolando incessantemente. O déjà vu, nesse contexto, seria um vislumbre da verdade cíclica do tempo, como se a nossa consciência tocasse brevemente a borda do ciclo e percebesse que já estivemos ali antes, mesmo sem entender como ou porquê. Os sonhos precognitivos são outro exemplo que parece desafiar a lógica tradicional do tempo.
São relatos de pessoas que sonham com acontecimentos futuros que depois se desenrolam com uma precisão perturbadora. O que a ciência convencional chama de coincidência ou erro de memória, a teoria do loop sugere ser uma evidência clara de que passado, presente e futuro coexistem simultaneamente. Assim, momentos do futuro podem vazar para o presente, aparecendo em sonhos, como se nossa consciência tivesse acesso a partes do ciclo que ainda não vivemos, mas que já estão acontecendo em algum nível. Esses fenômenos não apenas levantam questões sobre a natureza do tempo, mas também sobre o papel da consciência dentro dele. Se a nossa mente pode acessar esses eventos repetidos ou futuros, será que estamos vivendo exatamente a mesma vida em um ciclo interminável? E se for assim, será que nossas decisões são realmente nossas? Ou estamos apenas seguindo um roteiro já escrito? Se déjà vu e sonhos precognitivos são vislumbres da verdade sobre o tempo, então o que mais está escondido nessa complexa teia cíclica? Agora, vamos explorar como a física quântica e experimentos científicos começam a revelar mais evidências de que tempo e consciência estão intrinsecamente entrelaçados, desafiando a lógica da causa e efeito. A mecânica quântica, com seus paradoxos e fenômenos contraintuitivos, parece ser a chave que revela a verdadeira natureza do tempo e da realidade. Um dos experimentos mais intrigantes nessa área é o experimento da escolha retardada, proposto por John Wheeler. Ele demonstra que a observação humana não só influencia o comportamento de partículas subatômicas, mas que essa influência pode ocorrer mesmo depois que o evento já aconteceu. Isso significa que uma escolha feita no presente pode alterar o passado, como se o tempo estivesse constantemente se moldando de acordo com a nossa consciência. Esse experimento desafia completamente a ideia de uma linha temporal fixa, sugerindo que o futuro, presente e passado estão em constante diálogo, reescrevendo-se mutuamente em um loop sem fim. Outro fenômeno quântico fascinante é o emaranhamento, onde duas partículas, independentemente da distância entre elas, permanecem conectadas instantaneamente. Esse comportamento ignora as leis do tempo e do espaço como as conhecemos, indicando que o tempo pode não ser uma barreira para a influência entre eventos. Se partículas podem se afetar instantaneamente através do emaranhamento, o que isso nos diz sobre a nossa própria realidade? A teoria do loop temporal sugere que, assim como essas partículas, nossas ações e experiências estão entrelaçadas através do tempo, criando uma rede invisível onde passado e futuro se influenciam de maneiras que ainda não compreendemos plenamente. E se o tempo não é linear, como imaginamos, que outras verdades sobre a realidade e a consciência estão esperando para ser descobertas? E mais importante, como podemos usar esse conhecimento para escapar do ciclo repetitivo do tempo? Agora, prepare-se para explorar a misteriosa conexão entre os buracos negros, wormholes e o potencial para romper a prisão temporal. Os buracos negros são uma das mais impressionantes anomalias do universo. Locais onde a gravidade é tão intensa que nem mesmo a luz consegue escapar. Mas o que torna essas regiões ainda mais intrigantes é sua relação com o tempo. À medida que um objeto se aproxima de um buraco negro, o tempo ao seu redor começa a desacelerar. E na singularidade, o ponto central onde todas as leis da física se desintegram, o tempo pode, teoricamente, parar completamente. Isso sugere que o tempo não é uma constante universal, mas pode ser esticado, dobrado ou mesmo suspenso, dependendo das condições extremas. Para além de uma curiosidade científica, essas distorções temporais são indícios de que o tempo pode não ser linear.
mas fluido e maleável, oferecendo uma brecha para compreendermos como os loops temporais poderiam funcionar em nossa própria experiência de realidade. Já os wormholes, embora ainda teóricos, representam uma possibilidade ainda mais fascinante. Imagine um túnel ligando dois pontos distintos do espaço-tempo, permitindo que você atravesse distâncias ou eras inteiras em um instante. Se os wormholes forem reais, eles poderiam funcionar não apenas como atalhos no espaço, mas como portas para diferentes momentos no tempo, possibilitando viagens entre passado e futuro ou até escapadas de loops temporais. A possibilidade de que buracos negros e wormholes ofereçam uma forma de romper a prisão temporal nos faz questionar: será que estamos presos apenas porque ainda não encontramos a saída? Ou será que, ao invés de tecnologia, a chave para escapar do ciclo está na forma como percebemos e vivemos o tempo? Agora, vamos explorar como filosofias antigas já falavam de ciclos semelhantes, abrindo caminho para uma nova compreensão espiritual do tempo. As filosofias orientais, como o hinduísmo e o budismo, há milênios nos falam sobre o tempo não como uma linha reta, mas como um ciclo infinito de nascimento, morte e renascimento, o chamado samsara. Nesse ciclo, a alma percorre repetidas existências, presa aos efeitos de suas ações passadas, conhecidas como karma. A cada vida, o ser humano tem a chance de despertar e aprender, mas enquanto não atingir a iluminação, continuará preso nesse movimento incessante. Essa ideia de que estamos condenados a reviver experiências até que adquiramos entendimento ressoa poderosamente com a teoria do loop temporal. O samsara nos sugere que o tempo, tal como o concebemos, não é uma prisão externa, mas uma condição interna, enraizada na nossa ignorância espiritual e na forma como vivemos inconscientes de nossas escolhas. Assim como o samsara promete uma libertação através do despertar, a teoria do loop nos dá uma pista de que, ao compreender e alterar nossa consciência, talvez possamos romper o ciclo temporal. O despertar espiritual no Oriente é visto como o ato de enxergar além da ilusão do tempo e perceber a realidade essencial da existência. Seria possível que, ao alcançarmos esse mesmo nível de percepção profunda, fôssemos capazes de escapar do loop e viver fora das limitações do tempo? O que as tradições espirituais orientais nos ensinam é que o caminho para fora do ciclo está dentro de nós mesmos, e essa pode ser a chave que faltava para entender a relação entre o tempo, a consciência e o universo. No próximo trecho, vamos questionar como o livre-arbítrio pode ser afetado por essa repetição infinita e se nossas escolhas são, de fato, nossas. Se o tempo é um ciclo e estamos revivendo os mesmos eventos inúmeras vezes, será que nossas escolhas são realmente nossas? A ideia de livre-arbítrio, tão fundamental para a nossa compreensão da vida, começa a desmoronar diante da possibilidade de estarmos presos em um loop temporal. Estudos em neurociência já demonstram que nosso cérebro toma decisões antes mesmo de estarmos conscientes delas, sugerindo que o que acreditamos ser uma escolha livre pode, na verdade, ser apenas uma resposta programada. Dentro de um ciclo repetitivo, nossas ações poderiam ser meros ecos de decisões que já tomamos inúmeras vezes, com a ilusão de novidade mascarando a repetição. Isso levanta uma questão inquietante. Será que estamos apenas cumprindo um roteiro que se repete eternamente? Se nossas escolhas são determinadas por um loop no tempo, o conceito de causa e efeito também começa a perder sentido. E se, em vez de nossas ações criarem o futuro já estivesse moldando nossas escolhas?
Talvez o que vemos como livre-arbítrio seja apenas parte de um ciclo predeterminado, onde pensamos estar no controle, mas, na verdade, estamos repetindo padrões incontáveis vezes. No entanto, John Wheeler sugeria que a consciência poderia ser a chave para quebrar essa ilusão. Se nos tornarmos conscientes do ciclo, será que poderíamos finalmente sair dele e exercer um livre-arbítrio verdadeiro? Agora, no próximo trecho, vamos explorar ferramentas práticas, como a meditação e os sonhos lúcidos, que podem nos ajudar a identificar padrões e romper o ciclo. Se estamos realmente presos em um ciclo de tempo, como podemos nos tornar conscientes disso e encontrar uma saída? Uma das ferramentas mais poderosas é a meditação mindfulness, que nos ensina a focar no momento presente, percebendo cada sensação e pensamento sem julgamento. Ao praticarmos essa presença plena, começamos a notar padrões repetitivos nas nossas vidas, ciclos de emoções, decisões e comportamentos que podem ser indícios de um loop maior. A meditação permite que nos desconectemos da ilusão de um tempo linear, abrindo espaço para novas percepções e possibilitando que nos tornemos mais conscientes das repetições invisíveis que nos mantêm presos no ciclo. Outra prática fascinante é a lucidez nos sonhos, onde o sonhador se torna consciente de que está sonhando e pode controlar os eventos do sonho. Muitas pessoas que praticam sonhos lúcidos relatam a sensação de manipular o tempo dentro do sonho, acelerando, desacelerando ou até mesmo revertendo eventos. Isso sugere que, se aprendermos a ficar conscientes do loop em nossas vidas, da mesma forma que nos tornamos conscientes em um sonho, poderíamos talvez alterar o curso do tempo e interromper a repetição. A prática de sonhos lúcidos é, portanto, uma metáfora poderosa para expandir nossa percepção no estado desperto, permitindo que nos libertemos das limitações impostas por padrões inconscientes. Por fim, o ato de registrar experiências em um diário reflexivo pode ser uma ferramenta essencial para identificar ciclos sutis na vida cotidiana. Ao revisitar momentos do passado e comparar decisões e sentimentos, começamos a notar padrões recorrentes que, de outra forma, passariam despercebidos. Esse processo de auto-observação nos ajuda a cultivar a consciência necessária para quebrar o ciclo, permitindo que tomemos decisões mais conscientes e menos automáticas. Mas será que nossa própria consciência é suficiente ou precisaremos também de um movimento coletivo, onde a humanidade desperta junta para transformar a forma como o tempo e a realidade se desenrolam? Vamos explorar essa possibilidade no próximo tópico, mergulhando na ideia de consciência coletiva e sua influência na realidade. Se cada um de nós influencia a realidade através da observação consciente, o que aconteceria se a humanidade inteira despertasse para essa mesma percepção ao mesmo tempo? A ideia de consciência coletiva sugere que não estamos isolados em nossas experiências individuais, mas que nossas mentes estão conectadas como partes de um vasto campo de percepção compartilhada. John Wheeler acreditava que, assim como nossa observação individual molda eventos em nível quântico, a observação coletiva poderia influenciar o fluxo do tempo e a estrutura da realidade como um todo. Imagine o impacto de milhares ou milhões de pessoas despertando juntas para os padrões repetitivos da existência, reconhecendo o loop e decidindo conscientemente mudar suas ações e intenções. Nesse cenário, a consciência coletiva se tornaria um poderoso agente de transformação, capaz não apenas de alterar o curso da realidade, mas de romper ciclos temporais em uma escala global. Tal despertar compartilhado poderia redefinir não apenas nossa relação com o tempo, mas também com o propósito da existência.
Se estamos todos contribuindo para a continuidade do loop ao viver no piloto automático, talvez o segredo para escapar do ciclo esteja em cultivar essa presença plena coletiva, onde as ações conscientes se somam e começam a redefinir o próprio tecido da realidade. Agora, no próximo e último trecho, vamos nos aprofundar na busca pela libertação definitiva do loop temporal, questionando se é realmente possível escapar dessa repetição ou se estamos destinados a revivê-la eternamente. O que exploramos aqui hoje é apenas uma fresta na vastidão do desconhecido, uma primeira visão de algo muito maior que ainda escapa ao nosso entendimento completo. E se o tempo não for aquilo que pensamos? E se todas as nossas escolhas, memórias e momentos estiverem interligados em uma teia infinita, dançando em ciclos que repetimos sem nem perceber? A verdadeira questão que fica não é apenas se estamos presos em um loop temporal, mas sim, e se a chave para escapar sempre esteve dentro de nós? Mas essa é só a superfície. Existem forças, padrões e mistérios que ainda aguardam para serem desvendados. A realidade que conhecemos pode ser apenas uma máscara, e quanto mais olhamos para além dela, mais vemos o quão profunda essa ilusão pode ser. A ciência, a espiritualidade, os sonhos e a consciência estão apenas começando a revelar seu papel nesse enigma maior. E agora, a pergunta que resta é: você está preparado para olhar além do que seus olhos podem ver? Pronto para despertar para uma verdade que pode transformar tudo? A jornada continua. E talvez a próxima revelação esteja mais perto do que você imagina. Se essa jornada ressoou com você e algo dentro de você sente que essa verdade precisa ser explorada ainda mais, então vamos juntos expandir essa consciência. Deixe seu like e se inscreva no canal para que possamos continuar essa transformação lado a lado. Cada vez que você compartilha esse conhecimento, você se torna parte desse despertar coletivo, ajudando mais pessoas a enxergarem além das ilusões do tempo. E não pare por aqui. Tem um vídeo especial esperando por você na tela agora. Clique e continue mergulhando nesse universo fascinante. Juntos, vamos cada vez mais fundo.